Que noite abençoada, na verdade um dia todo abençoado. Tivemos 2 cultos, um pela manhã, um pela tarde, e agora esse na sequência à noite. E Deus vai continuar fazendo o que tem sido feito. Curando, transformando, libertando, ensinando a sua igreja, amém? Levante sua mão direita ao céu, diga comigo assim: Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder te adorar. Ensina-me a ser uma igreja apostólica, segundo o teu coração, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo, pode se assentar, glória ao Senhor, amém. Nós fomos ministrados hoje, uma palavra poderosa da parte do Senhor, pela vida do apóstolo Raimundo de manhã, e agora à tarde pela vida do pastor João Geraldo, e é uma responsabilidade muito grande, quando a gente recebe uma incumbência de uma mensagem, ao qual nasce no coração de Deus, e do coração de Deus é transferido ao coração dos seus apóstolos, seus profetas, e o apóstolo me passou essa incumbência agora para o culto da noite, e eu quero, em nome de Jesus, conseguir transferir tudo para você, o conhecimento que nos foi passado nesse dia. Mas não apenas conhecimento, mas poder de Deus para transformar as nossas vidas. Amém? A palavra, ela é 100% necessária. A palavra precisa estar baseada pelo poder, e o poder baseado pela palavra. Essas duas coisas precisam andar juntas. Então nós somos uma igreja que ela tem esse mecanismo da palavra e do poder da palavra. Nós não queremos a letra por si só, e nós não queremos apenas movimento do poder de Deus. Nós queremos que o fogo de Deus venha, como nós cantamos aqui agora, e que o Senhor encontre em nós um material precioso, que o Senhor encontre na nossa mente e no nosso coração o ouro do Senhor, porque quanto mais fogo cai sobre o ouro, mais polido ele é, mais valioso ele é. Só que se o fogo de Deus encontra madeira, feno ou palha, aí se transforma em cinza. Então tudo vai depender do que você tem na tua mente e no teu coração. Qual é o desejo que você tem? Se você tem o desejo do conhecimento apenas pelo conhecimento, isso vai ser queimado na sua vida e vai ser destruído. Mas se você quer ter o conhecimento, a revelação de Deus, para que você possa transbordar para outras pessoas, para que você possa dar algo valioso para alguém, se é esse metal nobre chamado ouro de Deus que tem na tua mente, no teu coração, nos teus ouvidos e que vai transbordar pelos teus lábios, é esse fogo que Deus vai mandar e vai polir hoje a sua vida. Então eu quero que o Espírito Santo faça o que Ele quiser no nosso meio, mas eu e você precisamos permitir Ele se mover também no nosso meio. Por isso que tem culto que é sobrenatural para alguns e não acontece nada na vida dos outros. Por isso que tem cultos que você está na igreja ou no meio da igreja ou pregando e você vê alguns chorando e outros dormindo. Uns adorando, entregando a sua vida, parece que sem ter motivo para aquilo, mas se esforçando ao máximo, e outros não conseguem acompanhar nem as palmas, porque estão fora do ritmo até para aplaudir. Qual é a diferença desse culto? Mudou Deus? Mudou a pessoa do Espírito Santo? Não, mudou a pessoa que está ali para adorar o Espírito Santo. Muitas vezes nós não entendemos o motivo, o porquê que nós passamos por determinadas situações e circunstâncias nas nossas vidas, mas tudo que passamos tem um propósito da parte do Senhor. A questão é que quando nós saímos do ritmo da rota de Deus, a gente começa a passar por situações que não nasceram diretamente no coração de Deus. O princípio de Deus para nós é um, mas quando eu saio do caminho, eu preciso agora depender da misericórdia de Deus, não só mais da graça. E quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós olhamos aqueles homens dentro da fornalha, e o rei que estava fora da fornalha via o quarto homem ao lado deles, mas eles não viam o quarto homem. Tem situações na minha vida e na sua vida que nós estamos passando pelo fogo e a gente não está entendendo o porquê. Mas quem está de longe está vendo na minha e na sua vida a presença de Deus e começa a dizer: o que essa pessoa tem na vida dele que ele suporta esse fogo? O que ele tem na vida dele
que ele consegue suportar as labaredas tão fortes desse fogo. E a pessoa que está lá de fora está vendo o quarto homem na minha vida e na sua vida. Ele está vendo aquele que brilha mais do que a luz do sol na minha e na sua vida. Então eu quero dizer algo para você. Existe algo na minha e na sua vida que está acontecendo no dia de hoje, que se você permitir Deus vir com o fogo dele, não é para a tua destruição, é para que as pessoas vejam a presença de Jesus na sua vida. A igreja de Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos, foi uma igreja que passou os dias dela dentro da fornalha, todos os dias dela. Era uma igreja que era perseguida, mas era uma igreja que crescia. Era uma igreja que batiam neles e eles cresciam. E o tema da mensagem desta noite é ações apostólicas da igreja de Atos. Ações apostólicas. Qual é a atitude de uma igreja apostólica? Qual a diferença entre uma igreja comum e uma igreja apostólica? Pastor, existe uma igreja comum? Existe. Existem igrejas que estão com as portas abertas que Deus nunca mandou abrir. Mas tem portas abertas aí. E Deus, pela sua misericórdia, salva pessoas nesse ambiente e os transferem para um ambiente onde o fogo dele vai tratar com essa pessoa. Vai trazer essas pessoas para um ambiente apostólico. Porque uma igreja apostólica, uma igreja profética, é uma igreja que não lhe traz apenas conhecimento, mas ela introduz você no propósito. Você consegue entender a diferença? Deus não quer que você tenha apenas conhecimento do propósito. Deus quer te colocar dentro do propósito dele. Deus quer que você caminhe pelo propósito para qual você nasceu, o porquê ele te gerou, o porquê que ele está passando você por este crivo apostólico, o porquê que ele está te colocando neste fogo. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 5, livro de Atos, o capítulo é o 5 e o verso é o 42. Atos 5:42 diz o seguinte para nós: e todos os dias, diga comigo, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. De ensinar e de pregar. Diga comigo, ensinar não é pregar. Pregar não é ensinar. Como assim, pastor? Ensino fala de vida. Ensino fala de prática. Eu posso muito bem vir aqui pregar muitas coisas para vocês de algo que eu não vivo. Mas quem caminha conosco sabe quem somos e sabe o que vivemos para estar aqui. Então nós não apenas pregamos Jesus, nós vivemos Jesus. E se vivemos Jesus, ensinamos quem é Jesus para as pessoas que caminham conosco. E a igreja todos os dias estavam no templo e de casa em casa, e eles não cessavam de viver Jesus todos os dias da sua vida, ou em casa ou fora de casa. E tendo oportunidade, pregavam em casa e fora de casa. E quem eles pregavam? Jesus, o Cristo. O que significa Jesus? A palavra Jesus vem de Yeshua. No original da palavra significa Yahvé salva. Deus é a nossa salvação. Jesus é a salvação do homem vindo através de Deus Pai. Então Jesus, ele é a salvação. O Cristo significa o ungido, o Messias, o Machia, Yeshua HaMashiach, o Deus que salva através do seu ungido. Só existe um ungido, Jesus Cristo, o Senhor da igreja que é apostólica. Não tem outro Salvador, não tem outro Senhor,
Não tem outro caminho, não tem outro ambiente, não tem outro lugar, somente por Jesus. Ele é a salvação do homem, Ele é a unção que eu e você precisamos para passar dias fáceis e dias difíceis, ensinando e pregando, vivendo e falando. Por onde passarmos, as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão dizer: ali vai um seguidor do Salvador, ali vai um ungido, porque o ungido dele é Jesus, é o Senhor, é o cabeça dele. Ele não vive mais para ele mesmo, agora ele vive a vontade do Messias. Uma igreja apostólica não vive as suas próprias vontades. A igreja de Atos não vivia o que queria, a igreja de Atos vivia o que o Senhor ordenou: fiquem em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo descer, vocês vão se espalhar para todos os cantos da terra. Para Samaria, é em Jerusalém, é Samaria, os confins da terra, vocês vão até o Brasil. Vocês vão para todos os cantos, porque agora vocês não vivem mais as suas próprias vontades. Vocês não vão lá para pregar Jesus apenas, vocês vão lá para ensinar quem é Jesus. Vocês vão viver Jesus. As ações da igreja apostólica, uma igreja que pratica o que prega e prega o que pratica. Não tem vergonha de pregar, porque não tem medo do que vive. Sabe por que tem muita gente que tem medo de pregar sobre Jesus? Porque não vive o que ouve na igreja. O maior problema da igreja dos dias atuais é a falta de vida, é a falta do ensino. Muita pregação, pouco ensino. Na internet, se você clicar aí agora, nesse exato momento, você vai encontrar milhares ou milhões. Me coloco, quer dizer, milhões de canais com alguém sentado na frente de uma câmera, um pastor ou uma pastora que esteja diante de um altar, com seus canais de YouTube abertos, pregando. E porque não muda muitas coisas, pouco ensino. Porque o ensino é de casa em casa e também no templo. É porque se prega muito no domingo e vive-se pouco na segunda. E o que Deus quer da sua igreja? Deus quer tirar as falsidades da igreja. Deus quer tirar as mentiras da igreja. E eu sou igreja, você é igreja. E talvez você diga: pastor, eu não estou vivendo dessa maneira. Graças a Deus. Nós somos os diferentes. Nós somos os apostólicos. E por que Deus está me usando para pregar então agora à noite esta mensagem? Para que você nunca duvide do poder de Deus e nunca pare de fazer o certo que você está fazendo. E se você está fazendo errado, volte para o caminho para voltar a ser uma igreja apostólica. Porque veja bem, o que Atos 5:42 diz para nós, que era todo dia, não era só no domingo, não era só numa terça, não era de vez em quando, era todo dia, ensinando, vivendo todo dia e pregando todo dia a Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. E por que fala dessa maneira no último versículo de Atos 5? Porque olha como que abre Atos 5. Termina Atos capítulo 5 falando sobre esse versículo, mas olha como abre Atos capítulo 5. Entretanto, verso 1: certo homem chamado Ananias, com a sua mulher chamada Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando só o que restou, depositou aos pés dos apóstolos. Tem muito mais do texto, vai até o verso 11. E eu vou discorrer para você essa história que talvez você já conheça muito bem. Nós encontramos aqui um casal de uma igreja apostólica. Nós encontramos aqui um casal de discípulos, que alguns dentro da teologia dizem que eram líderes dessa igreja. Não eram apenas discípulos comuns, eram pessoas que ensinavam, presta atenção, ensinavam outros. E o marido entrou de acordo com a sua mulher, e a sua mulher entrou no acordo com o seu marido. Nós vendemos essa propriedade, mulher.
Talvez eles estavam num culto antes, como disse muito bem nosso apóstolo de manhã. Talvez estavam num culto tão ungido, abençoado, emocionado, empolgado, cheio do fogo de Deus. E eles entraram num propósito com Deus. Se nós vendermos aquela terra, nós vamos entregar tudo na presença do Senhor aos pés dos apóstolos. Deus está falando conosco. Mas quando ele foi e vendeu, e ele viu aquele pacote de dinheiro, porque a propriedade valia muito, ele voltou para dentro de casa em casa, começando pela dele. Ele voltou para dentro de casa e disse para a mulher: ó, o seguinte, o valor ficou alto demais, me deu até um ataque cardíaco. Você já imaginou eu dar todo esse dinheiro aos pés dos apóstolos? Vamos entrar em acordo aqui. Eu vou entregar só tanto. A Bíblia diz uma parte. Qual parte? Não sei se é 10, se é 20, se é 30, se é 40, se é 50, se é 50%. A Bíblia diz que eles entregaram uma parte do bem, querendo fazer bonito, parecendo ser apostólico, profético, cumprindo o propósito. E a esposa falou: beleza, então eu vou à frente, que eu sou sacerdote, eu vou entregar aos pés dos apóstolos, e eu vou cultuar. Talvez ele tinha que voltar a trabalhar, talvez ela não podia ir no mesmo horário do culto que ele, e ele foi de manhã, e ela veio no culto das 4, ele veio nos cultos das 9. E aí ele chegou todo bonito e pomposo, e o texto diz que ele chegou com a parte e entregou aos pés dos apóstolos. Ele aparentemente estava cumprindo os princípios apostólicos, ele estava cumprindo, parece que alguma coisa, mas o que ele estava fazendo? Ele estava mentindo. Infidelidade, meia fidelidade. Meia fidelidade é infidelidade. E esse homem veio com a sua meia fidelidade e entregou aos pés dos apóstolos. E olha o que o texto diz para nós: então disse Pedro a este homem chamado Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que você mentisse, não a mim, mas ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste a mim como homem, mas mentiu ao próprio Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Tinha gente ouvindo ali. Esse homem não está vivendo o Velho Testamento, esse homem está vivendo o Novo Testamento. Está vivendo os nossos dias, pós-Cristo, pós-cruz, pós-derramamento do Espírito Santo. Esse homem, que era motivo de ensino, veio ensinar algo errado aos seus discípulos que talvez estavam no culto. Veio aparentemente demonstrar algo religioso, mas diante do apóstolo, o homem cheio do Espírito Santo entendeu que ele estava mentindo, não a ele, mas ao Espírito Santo. E ele disse: por que você deixou, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Então aqui Pedro não tirou a responsabilidade do homem. Ele não falou: o diabo, sem você entender, sem você querer possuir o teu corpo, tua mente, coitado de você. Não, porque você permitiu, porque você deu brecha, porque você designou no teu coração, porque você colocou, estabeleceu o desejo no teu coração de roubar a Deus, mentir para o Espírito Santo. Porque você fez isso, você vai expirar agora. E o espírito desse homem saiu do corpo dele, ele morreu aos pés dos apóstolos. E jovens que estavam na igreja pegaram o corpo dele e levaram embora, levaram para sepultar este homem, e ninguém falou nada. Eu imagino acontecer um negócio desse nos dias de hoje, vamos tudo preso. Mas a questão é que ninguém anunciou a mulher desse homem, ninguém falou nada. Passou um tempo, ela veio para o segundo culto, e quando ela chegou, a pergunta do apóstolo para ela é a mesma: foi assim, assim e assim, por tanto, tanto e tanto, que você e seu marido vendeu tal propriedade? Ela olhou nos olhos do pastor dela e falou:
Sim. Porque você faz igual o seu marido, não mentindo a mim, mas mentindo ao Espírito Santo. Os pés daquele que acabaram de sepultar ele, estão voltando agora, estão chegando ali, vão levar você também, vai ser enterrada junto com ele, porque mentiste ao Espírito Santo. E essa mulher morreu também dentro da igreja. Sabe o que eu paro para pensar, apóstolo? Eles eram judeus. A Bíblia não diz sobre os filhos deles, mas normalmente um judeu tem muito filho. A Bíblia não fala se esse casal tinha filhos. Se não tinha, com certeza eles tinham uma dor no coração. Mas se tinham, o que aconteceu com esses filhos? A igreja teve que cuidar deles, porque a igreja apostólica cuida de órfãos e viúvas. A igreja ainda teve que cuidar dos filhos dos infiéis, porque a igreja não queria ensinar, talvez para aquelas crianças, se eles tivessem filhos, que o ensino dos seus pais dentro de casa estava errado. A igreja queria ensinar o que era certo, e teve que cuidar dessas crianças. Um casal que tinha tudo para ser uma bênção, transformou-se em uma maldição, e perderam a vida dentro do templo. O lugar de vida se transformou em lugar de morte. Porque na igreja apostólica há fogo, e se a tua obra é de ouro, ela é polida, mas se ela é de madeira, ela é destruída. Qual é a obra que você tem feito para Jesus nesses dias? Qual é o material que você se apresenta diante de Deus hoje, num culto como esse? Você que está me assistindo da sua casa, qual é o material que você tem preparado para Deus mandar fogo? Porque a gente clama para Deus, manda fogo, Jesus, mas não está nem preparado para o fogo vir. Eu não sei o que aconteceu, se eles tinham filhos ou não, estou conjecturando, estou viajando aqui no texto, estou pensando com você, trazendo para os nossos dias, porque nós temos filhos, porque nós temos casa, nós temos família, e nós passamos pelas essas mesmas tentações. E por que essa igreja estava passando por isso? Porque essa igreja é a igreja que ia ganhar o mundo todo para Jesus até os dias de hoje, e ganhou a mim e a você. E Deus não permite que a sua igreja se multiplique em infidelidade. Você já imaginou uma igreja apostólica se multiplicando com 200 Ananias e Safira? Com 2.000 Ananias e Safira? Com 2 milhões de Ananias e Safira? Com 20 milhões de Ananias e Safira? Que desgraça de igreja. Deus nunca vai fazer romper, crescer e multiplicar uma igreja de infiéis. Deus abomina a infidelidade. Deus abomina a infidelidade conjugal. Deus abomina a infidelidade financeira. Deus abomina o ato de infidelidade do homem. E essa igreja é uma igreja que ela precisa entender que o evangelho é um chamado à autorrenúncia e não um chamado à autorrealização. O evangelho de uma igreja apostólica, ela te permite sim realizar sonhos, alvos e metas, porque o próprio Jesus nos diz isso. Só que o evangelho não é para isso. O evangelho é de autorrenúncia. Eu renuncio à minha vontade para fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me salvou, daquele que me curou, e por causa disso as demais coisas vão sendo acrescentadas. O problema é que as pessoas querem vir para a igreja e querem só suas autorrealizações e não querem renunciar a nada por isso. E quando nós vemos as atitudes desse povo, nós temos que trazer à nossa memória que a continuidade do texto fala sobre uma igreja que faz sinais. Uma igreja que tinha que passar por isso para gerar o que o texto nos diz, gerou temor no coração da congregação. Todo mundo começou a temer a Deus por causa disso. As pessoas não passaram a ter medo de Deus. Os verdadeiros, os filhos, aqueles que ouviam a pregação e praticavam o ensino, temeram a Deus. E por causa deste temor, algo começou a acontecer dentro da igreja. Olha o que diz o verso 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico
de Salomão. Diga comigo, todos. Irmãos, era todos. Isso quer dizer o quê? O acontecimento catastrófico dentro da igreja não fez um monte de gente sair por causa de um vírus, por causa que fulano morreu, por causa que fulano foi, pastor fulano morreu de Covid, e daí? Teve outro que morreu de ataque cardíaco, teve outro que morreu de acidente. Mas morreram no Brasil, eu vi no Jornal Nacional, 400 e não sei quantos mil pessoas. Verdade. Deus tem a misericórdia dessas famílias, Deus tem a misericórdia de nós. A questão é, qual foi a minha parte do que eu fiz para que essas pessoas que partiram, partissem salvos? Porque nós estamos muito preocupados com o número de mortos, mas não estamos cuidando dos vivos que ainda estão aqui para ouvir o Evangelho. Essa igreja era uma igreja de sinais, e todos estavam para o lado de fora do templo, porque eles não eram recebidos lá dentro. Eles estavam no pórtico, estavam pelo lado de fora, todos juntos, reunidos, orando, adorando e fazendo sinais, porque o povo passava por ali, e quando eles iam entrar para dentro do templo, eles já apresentavam Jesus para eles lá na porta. E isso gerou uma ciumeira doida, porque uma igreja que trabalha segundo os Atos dos Apóstolos gera ciúme mesmo, irmão. Gera um cataclisma, gera um mover, gera uma loucura. Olha o que essa igreja fazia. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Irmãos, religiosos não queriam eles, mas o povo amava as atitudes, o ensino daquele povo, não só a pregação, a vida que eles viviam. Admiravam eles, diziam: que exemplo de marido, que exemplo de mulher, que exemplo de criança, que exemplo de família, que exemplo de povo, que vontade de ser como eles. Os religiosos os odiavam, mas o povo o amava, e aos poucos eles iam crescendo, e a multidão ia crescendo, e a multidão crescia mais e mais, de crentes, tanto de mulheres quanto de homens, agregando-se ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles, para que essas pessoas fossem curadas. Meu Deus, sabe quem que é a sombra desse homem aqui? É o mesmo que alguém que foi infiel e morreu aos seus pés. Gente, presta atenção, aquele homem veio aos pés de Pedro e morreu, enquanto pessoas enfermas no meio da rua, a sombra dele passava e as pessoas ressuscitavam. Tem alguma coisa errada. Tem pessoas morrendo dentro da igreja, com tudo para dar certo, enquanto nesse tempo os mais perdidos Jesus está salvando através da internet. Tem um monte de gente que poderia estar sentado na cadeira aqui e não valoriza, enquanto Deus está salvando você que está aí talvez, que clicou pela primeira vez, e Jesus está dizendo: eu amo você e eu estou aqui para te salvar. Irmãos, esse homem e essa mulher tinha tudo para ter uma vida transbordante e morreram na beira do altar da igreja. Enquanto uma multidão no meio da rua traziam macas e colocavam e diziam: quando ele passar, a sombra dele vai passar e você vai ser curado. E era curado. Uma igreja apostólica, ela tem sinais, ela tem prodígios e ela tem maravilha, porque ela ensina o que prega e ela prega o que ensina. Essa é a igreja apostólica, esses somos nós. É a igreja que vive o dia após dia. João 14, verso 12 e verso 13, Jesus nos garante que quem crer nele fará obras iguais e maiores do que as obras dele, no nome dele. De que maneira? Vivendo como ele vivia. Como que eu posso fazer o que Jesus fazia?
amando, entregando a vida para Ele e lutando dia após dia, dentro do fogo da fornalha da minha vida individual com Deus, nas lutas da minha casa, do meu trabalho, da minha faculdade, na vida da congregação, no irmão pisando no meu pé, no irmão me cutucando, de um jeito que eu não gosto, do jeito que ele não gosta, e ferro afiando ferro, e eu no meio da fornalha dizendo: Deus, que as obras sejam de ouro, para que o fogo venha e lapide a minha vida, para que eu seja um material excelente nas tuas mãos. O problema é que as pessoas não querem o fogo para tratar. As pessoas querem o fogo para bater o pé e para rodar. Eu entendo uma coisa. O texto que nós estamos vivendo aqui, o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do Pentecoste da igreja. Guarda essa revelação no teu coração. Pentecoste é a festa da colheita na Bíblia. Guarda isso para você, por favor. E para de falar bobagem. Pentecoste é festa da colheita. Então um crente pentecostal não é um crente que faz barulho, mas é aquele que gera fruto. Crente pentecostal é quem dá fruto de vida e de almas para Jesus, e não que bate o pé, que roda e que cai no chão. Não que isso esteja fora da Bíblia, isso também é bíblico, isso também é bênção, isso também é maravilhoso, mas ninguém quer ver um homem caindo, levantando e continuar violento, prostituto, ladrão. Ninguém quer isso na igreja apostólica, porque os infiéis morrem na beira do altar. Uma igreja pentecostal é uma igreja que tem colheita. Colheita, 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 de casa em casa e no templo, todos os dias, todos juntos, todos unidos. Por isso não existe essa história de desigrejado. Eu amo Jesus, mas não vou para a igreja. Você é um desviado, e se não se converter e voltar aos pés da cruz e congregar com quem te incomoda dentro dessa arca chamada igreja, tu vai para o inferno. Porque o lugar de salvação é dentro da arca, irmão. E dentro da arca, nos dias de Noé, tinha elefante, tinha leão, tinha zebra, mas tinha o pai, tinha a mãe, tinha a nora, tinha a sogra, tinha o sogro, tinha encheção de saco, tinha fedor, tinha escassez de alimento, tinha rabo de arraia, bicuda na canela, mas ninguém queria sair da arca. Porque a salvação está na arca, e a salvação de Cristo Jesus está na igreja, e não é qualquer igreja, é a igreja apostólica, a igreja que não aceita o pecado, que trata o pecador, mas abomina o pecado. E para com essa história, que nós pregamos isso aqui há 19 anos, aqui nunca pregou amar pecado, aqui sempre pregou amar pecador, mas odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado. Pedro falou: Ananias, eu amo você, Ananias. Safira, eu amo você. Pedro era o pastor desse casal, mas esse casal amou mais o diabo do que o ensinamento. Ele falou: por que você deixou Satanás encher teu coração? É responsabilidade tua, cara. Ele poderia dizer: é verdade, apóstolo, é verdade, tem misericórdia de mim, é verdade, eu estou roubando mesmo. Pedro falou: arrependimento entrou, me dá um abraço aqui, eu te amo, Jesus te ama, se levanta, cara, vai buscar tua esposa, traz ela aqui, faz o propósito que você colocou no teu coração, cumpra, ensine com a tua vida, tem centenas aqui dentro te ouvindo, te vendo, seja uma bênção. E saia para os confins da terra junto comigo, e vamos ganhar as nações para Jesus com esse dinheiro. Não, eu vou guardar para mim. Morreu e não levou nada, perdeu tudo e até a salvação que tinha. Ou você acha que Ananias e Safira foram para o céu? Um homem que morreu com o coração cheio de Satanás. Essas igrejas que têm medo de falar a verdade. Não, talvez, quem saiba teologicamente, analisando o texto, teve 3 segundos, 4. Vá te lascar. Vá te lascar com esse evangelho frouxo, mentiroso, enganoso.
O evangelho de Cristo Jesus é o evangelho da verdade. Jesus disse: eu sou. Ele está dizendo: eu sou o próprio Deus. Como Deus eu sou o caminho, como Deus eu sou verdade, e como Deus eu sou a tua vida. Essa é a igreja apostólica, a igreja de caminho, a igreja de verdade, a igreja de vida. Não tem subterfúgio, não tem viela com Deus. Dá para ir pela metade, dá para ir pela beirada, dá para ir pelo meio do mato, por aqui é mais rápido. Não tem dessa, irmão. Tem muita gente dentro da igreja hoje vivendo. João capítulo 6, abra comigo em João capítulo 6. Olha que coisa interessante, João 6, 58, diz o seguinte: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse quem? Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava ensinando a eles. Jesus não estava apenas pregando, Jesus estava vivendo, falando: eu sou o pão que teus pais não comeram, porque eles comeram pães naturais e morreram. Mas se vocês comerem da minha vida, vocês vão viver eternamente. Jesus não estava apenas pregando, Jesus estava vivenciando, conversando com eles. Aí diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode ouvir isso? É muito duro esse ensinamento. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse: isso escandaliza vocês? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Olha Jesus revelando tudo aqui. Falou: eu sou Deus, cara, eu vim da glória, eu vim do céu. Imagina se você me vê voltando. O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Irmãos, tinha gente ouvindo o próprio Jesus e não acreditando, não crendo, religioso dentro do seu coração, dizendo: não, nossos pais comeram pão, era do maná, era do Moisés. Não estava entendendo que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é o Senhor de Moisés, que Jesus é o Deus de Moisés. Ele está dizendo ali: dentre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que haviam de trair a ele, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, nós temos a possibilidade de ouvir a verdade e morrer com ela sem viver. Nós temos a possibilidade de caminhar com Jesus a vida toda e morrer sem Ele. Não basta você estar em um ambiente de glória, você precisa se encharcar dela. Ela não pode estar apenas ao teu redor, na tua frente, atrás, na esquerda, na direita. Ele precisa estar dentro de vós. Jesus está dizendo aqui para esse povo: ei, eu estou dizendo a verdade. Eu sei que tem incrédulos aqui no nosso meio. Tem gente que diz que me ouve, mas não pratica o que ouve. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus foi confrontar os seus líderes, seus 12. E por que Jesus foi confrontar os 12? Porque uma igreja apostólica e profética é uma igreja diferente. É uma igreja que gera pais e filhos espirituais. Guarda isso no teu coração com muito cuidado e com muito zelo,
para você não dizer que eu falei bobagem ou que você aprendeu bobagem aqui. Uma igreja apostólica não é uma igreja de irmãos. Uma igreja apostólica é uma igreja de pais e filhos, porque irmãos não multiplicam. Irmãos não multiplicam. O nome disso é incesto. Mas uma igreja que gera pais e filhos espirituais é uma igreja que se multiplica, é uma igreja que cresce. Por que a igreja passou tanta pressão? Para ninguém ficar como tudo irmãozinho embolado no mesmo cantinho, todo mundo ali. A pressão vinha, o fogo da pressão vinha, o fogo da perseguição vinha. Para quê? Para que esse povo deixasse pai e mãe e fosse se multiplicar e crescer, para que eles tivessem vontade de ir aos confins da terra, porque se não tivesse pressão em Jerusalém, eles iam ficar lá, só lá. Mas a pressão vinha. E é claro que automaticamente no ajuntamento dos santos se transformamos em irmãos. Mas não é o desejo de Deus que a gente fique aqui a vida toda, somente nós, somente nós, somente nós, somente nós. Não, a pressão apostólica vem para dizer assim: você não é apenas irmão, você não é apenas irmão, você é um pai espiritual. Você ensina, você vive, você pratica, você prega e você sai, você multiplica, você cresce, você gera, você rompe. A igreja apostólica é essa igreja que ela não fica só na irmandade, porque irmão compete com irmão. Você lembra de José? Você lembra dos irmãos dele? Competição terrível. Uma igreja aonde só um é ungido, o super ungido, o mega ungido, e ninguém faz nada. A igreja dos irmãozinhos começa a gerar um ciúme terrível. Por que ele canta e eu não? Por que ele toca e eu não? Por que ele prega e eu não? A igreja dos ciumentos, porque irmão tem ciúme um do outro. O pai deu um tênis, o dele, a cor dele é mais bonita que o meu. O chocolate, o pedaço dele foi maior. O Nescau, vai o pai pôr um iogurte no copo de 2 filhos. Ah, meu Deus. Quem tem filho aqui? Eu tenho 3, irmão. 2 quase da mesma idade. Você compra aquela garrafa de iogurte, a hora que você vai pôr no copo dos irmãozinhos, um fio de cabelo, rapaz. Mas vai ter o dia que eles vão ter que sair de casa, porque eles vão ter que pagar o iogurte para saber quanto custa. Que eles vão ter que comprar muito iogurte, que eles vão ter que casar. Vai amar, vai multiplicar e vai meu filho, vai, que eu quero chegar lá e beber. O iogurte é na boca da garrafa, porque o apóstolo está aqui, rala com a apóstola e vai, um monte de irmãozinho. Não, meu filho, vai ser líder de célula, vai ver quanto custa cuidar de alguém, vai ver quanto custa impor as mãos, expulsar demônio, curar enfermo, ficar até a madrugada ouvindo lorota dos outros, que você diz assim: tu quer mudança mesmo? Irmão, você vai dar valor na tua vida quando você vê gente chegando do teu lado e reclamando de coisas que você fala assim: meu Deus, só por causa que o iogurte era um pouquinho assim a menos no copo. Uma igreja apostólica, ela é forjada no fogo. Ela é uma igreja de pais espirituais, de mães espirituais, que geram filhos espirituais, que não tem desejos homossexuais dentro da igreja. Eu gero meu filho homem para casar com uma mulher, para ter filhos. Eu gero minhas filhas mulheres para casarem com homens e terem filhos. Eu não quero que eles fiquem irmãozinhos com 40, 50 anos, velhos dentro de casa, ali: ai papai, paga minha conta, ora por mim. Não, cria vergonha e vaza daqui. Uma igreja apostólica, ela vê os sinais dos pais apostólicos e diz: Jesus habita em mim também, eu posso fazer também. Pedro passava com a sombra e curava. O discípulo falou: eu estou debaixo desse manto, eu vou lá para outra cidade e vou fazer igual. Esse é o evangelho da igreja apostólica. Uma igreja que não quer apenas comer pão quentinho. Vamos lá como disse o apóstolo, vamos lá com o padeiro Jesus, que ontem ele multiplicou o pão e o peixe, e hoje vai ter de novo.
Jesus falou: não, cara, não sou padeiro não. Tem pessoa que quer pãozinho todo dia, pãozinho, pãozinho, pãozinho. Vai saber quanto custa fazer o pão? Vai malhar o trigo, filho. Vai mexer a massa, bora. Vamos trabalhar junto. Vamos romper, vamos crescer. Porque uma igreja que quer Jesus multiplicando pão e peixe todo dia, não vive o sobrenatural de Deus. Jesus faz milagre, com certeza faz. Mas Ele quer usar você para os milagres. As mãos de Deus na terra hoje são a minha e a sua. As mãos de Deus estão neste lugar. Claro que estão. Abre as tuas mãos aí. Olha para ela. É tua, irmão. Ah, pastor, mas já derramou sangue. Mas o sangue de Jesus te purifica. Houve arrependimento, houve humilhação. Você está vivo, você está ouvindo essa mensagem. Jesus está dizendo: há mais uma chance para você. Há uma oportunidade de entrar debaixo desse sangue, o sangue do Cordeiro. Nós somos uma igreja viva, seguindo a um Deus vivo, servindo a Ele. Uma igreja que multiplica. Porque Atos capítulo 4 diz para nós que a igreja multiplicava tanto, tanto naqueles dias, que naquele momento de Atos capítulo 4, verso 4, eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Você já imaginou o tamanho dessa igreja? Sabe qual é essa igreja? É a igreja que Ananias e Safira morreram na beira do altar. 5, vamos jogar para baixo. Quase 5.000, 4.500 homens. Se cada homem tivesse uma mulher, 9.000. Se cada crente ali tivesse 2 filhos, 18.000. 18.000 crentes pregando o evangelho e vivendo, ensinando, cada criança ensinando outra criança, cada idoso ensinando outro idoso, cada mulher ensinando outra mulher, cada homem ensinando outro homem. Os religiosos ficaram loucos. Eles falaram: este povo está pregando o Cristo que morreu, e eles dizem que Ele ressuscitou, e eles fazem sinais, prodígios, maravilhas. Os cegos veem, os coxos andam. Esses homens estão tomando o nosso templo. E são esses homens que estão passando na porta do templo e tem um coxo sentado lá há mais de 40 anos, ganhando moedinha, ganhando moedinha, ganhando moedinha, ganhando moedinha. Aí vê lá os discípulos vindo com aquela face de alguém que parece que acordou de manhã e tomou um café de excelência, passou gel no cabelo, penteou, bem adornado, passando, falou: esses estão cheios da grana, esses estão muito bonitos, eles estão com a face muito boa, eles estão muito robustos, eles estão muito legal, a oferta vai ser grande agora. E quando chega, Pedro diz assim: cara, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda agora. E ele, saltando, entrou no templo, exaltando aquele que vive e reina, dizendo: agora eu não vivo de resto, agora eu tenho potencial para ir e buscar, para ir e fazer, não apenas para pregar, mas para ensinar com a minha própria vida. Vocês viam quem eu era? Eu estava 40 anos aqui, e este homem veio e me deu muito mais do que o dinheiro pode comprar. Ele me deu vida agora. Sabe qual é o nosso maior problema? Que tem um monte de crente que gosta de ficar coxo dentro da igreja, vivendo de migalhas apostólicas, migalhas pastorais, migalhas de discipulado, migalhas de liderança. Tudo isso é muito bom, é importante, é necessário, tudo tem o seu tempo, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Esse homem levantou, irmãos. Todo o dinheiro que ele ganhou nesses 40 anos ou mais, não fizeram nada para ele. Esse homem levantou e andou. O que ele teria que fazer agora? Trabalhar. E sabe o que tem muita gente que não quer? Trabalhar. Porque esse coxo é aquele que levanta e agora ele vai ter que tomar posicionamento de vida. É como os cegos da Bíblia que ficavam nas beiras pedindo. Agora eles enxergam. Agora não tem mais motivo de receber do INSS. Não tem mais R$600. Tem muita gente que está amando a pandemia.
6 parcelas, 9 parcelas, 12 parcelas, 15 parcelas, 18 parcelas, 150 parcelas. Que morra todo mundo, o importante é ficar recebendo parcela. Isso eu estou falando de coisas físicas e das coisas espirituais. Meu Deus, uma igreja apostólica manda as pessoas levantarem e andarem. Tem o que dar sim, muito mais do que o dinheiro pode comprar. É uma igreja transformadora, uma igreja que não tem competição, uma igreja que não tem ciúme, porque todo mundo pode fazer algo para Deus. É uma igreja que pode fazer, é uma igreja aberta ao fazer, só que tem que estar debaixo de desígnio, debaixo de direção. Não é lá vão ter, não é solto, não é de qualquer jeito, não sobe de qualquer jeito, não desce de qualquer jeito, não vai de qualquer jeito. Você é enviado, você é apostólico, você é missionário, você é indicado para tal coisa. Você sai debaixo de uma palavra apostólica, para a vida ou para a morte. Quem pratica a fidelidade, sai para a vida. Quem pratica a infidelidade, está debaixo de morte. Não foi Pedro que matou Ananias e Safira. Foi o desejo do coração deles. Porque você deixou Satanás dormir, habitar dentro do teu coração. Tem muita gente que gosta de Jesus como visitante na sua casa, mas tem demônios como habitantes. Jesus não quer visitar você, Jesus quer morar em você. E Ele quer que aquilo que você tem agora, você tenha para dar. E não peça mais emprestado nada para ninguém. Você tenha para dar Jesus às pessoas. Você não é um coxo que vive de migalhas de culto de domingo, e que não lê a Bíblia a semana toda, que não ora nem um dia, e depois não sente a presença de Deus. A culpa não é do apóstolo, a culpa não é da igreja aliança, a culpa não é dos levitas, a culpa é nossa. Porque chegamos manquetejando na igreja, para ver se alguém tem dó de nós. Para com isso, irmão. Para com isso, minha irmã. Quando nós lemos Atos capítulo 4, que eu estou falando para vocês, vamos lá, e eu estou fechando. Atos capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram a eles os sacerdotes, o capitão do templo. Sabe quem que é o capitão do templo? É o sagã do templo, é o segundo oficial do poder político do templo. Ele só estava abaixo do sumo sacerdote do templo. Era um comandante de alto nível que estava lá. Veio confrontá-los, ele recebia o nome de capitão. E diz o seguinte: o capitão do templo e os saduceus, olha o que diz o verso 2: ressentidos, magoados, porque eles ensinavam a eles, o povo, a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Mandaram o capitão, mandaram o político, mandaram esses sem vergonha que ficam falando na televisão, aquele monte de asneira lá. O que? Tem pastor pregando aí contra nós? Tem pastor pregando contra a pedofilia? Tem pastor pregando contra o pecado? Contra o adultério? Contra isso, contra aquilo? Falando aí contra a pandemia? Manda prender. E daí? Eu estou se lixando para isso. Eles falaram, eles estão pregando a um Jesus ressurreto. O problema deles não eram os apóstolos, o problema deles não eram as pessoas, o problema é quem eles pregavam, porque Jesus fazia e continua fazendo milagres. Aí diz o texto: muitos porém dos que ouviram as palavras e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. Enquanto eles iam prender os apóstolos, porque eles estavam pregando, a galera se multiplicava de tal maneira que não tinha cadeia para prender tanto homem. Sabe por que os apóstolos, os pastores passam tanta guerra para pregar a verdade? Porque parece que a gente está sozinho pregando. Porque se um dia alguém entrar aqui dentro e dizer assim: cala a boca, para de pregar isso aí agora que o senhor vai preso, e todo mundo na igreja se levantasse e falava assim: então prende eu, prende a mim, vem me prender. Ia faltar viatura para parar aqui na frente, ia faltar cela, 10º distrito, meu irmão, só cabe 35 lá dentro. É porque a pessoa pensa que a igreja apostólica só está ligada ao apóstolo. Ei, nós somos apostólicos. Uma igreja cheia de gente vazia não resolve o problema da nação. Repito, uma igreja cheia de gente vazia não resolve o problema dessa nação.
O que nós precisamos são de igrejas cheias, sim, e de gente cheias do Espírito Santo. Uma igreja transformadora, uma igreja que muda a história, uma igreja que faz isso aqui, ó. Atos capítulo 5, verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus inteira, tomaram-se de inveja. Esse povo era invejoso, gente. Eles tinham raiva da igreja apostólica. Eles tinham inveja. Todo o texto você vai ver, eles tinham inveja, eles tinham raiva, eles tinham ódio. Por quê? Porque o poder de Deus manifesta, irmão. Ele mexe com o mundo espiritual e com o mundo físico. E diz o seguinte: prenderam os apóstolos e os recolheram em prisão pública. Mas de noite, oh glória, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e continuavam ali ensinando, vivendo o que pregavam e pregando o que viviam. Chegando, porém, o sumo sacerdote com que estavam, convocaram o sinédrio inteiro e todo o senado, eita, parece os dias de hoje, dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo então, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram o seguinte, dizendo: achamos o cárcere totalmente fechado, com toda a segurança, os sentinelas nos seus postos estavam ali, juntos à porta, como se nada tivesse acontecido. Mas quando nós abrimos a porta, ninguém nós encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram a tal informação, ficaram então perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Verso 25: neste interim, alguém chegou então e lhes comunicou e disse: eis que os homens que vocês recolheram no cárcere na noite passada estão aonde? Aonde eles estão? Aonde eles estão? Eles estão no templo, ensinando o povo de Deus. Meu Senhor da glória. Irmãos, quando uma igreja apostólica se movimenta, você acha que esse anjo foi lá? Por quê? Porque os irmãos estavam em casa dormindo? Nós vamos continuar lendo, não vai ter tempo. No livro dos Atos, você vai ver que a igreja orava nas casas, e Deus dava a ordem aos seus anjos a favor dos seus apóstolos. Presta atenção, o anjo passou, tinha um guarda aqui, o anjo entrou, abriu a porta, pegou os apóstolos pelas mãos e disse o seguinte: ide, pregue o evangelho, vá no templo, de casa em casa, continue fazendo o que eu lhes ordenei, vai embora. E eles foram embora, e a porta se trancou, e os guardas ficaram ali, parados, como se nada tivesse acontecido. No outro dia, os senadores e governantes falaram: vai buscar eles lá, porque eles passaram a noite inteira lá dentro da cela. Quando chegaram, veio essa informação: opa, calma aí, está tudo trancado, o cadeado está trancado, os guardas estão com as lanças nas mãos, não sabemos o que aconteceu, mas quando abrimos não tinha ninguém lá. Aí chegou um fofoqueiro por trás e disse o seguinte: eu quero informar o seguinte, enquanto vocês estavam dormindo, eles já estavam na porta do templo, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e agora estão lá dentro do templo, vivendo o que pregam. Harabassuri andarabacaia. Ah, meu Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando uma igreja apostólica se levanta, enquanto esses políticos malandros, bandidos, ladrões, ou quem quer que seja, está querendo tratar conosco, nós estamos fazendo sinais, prodígios, maravilhas, salvando almas, curando enfermos e ressuscitando os mortos do Covid, dizendo: levanta e anda, e vamos adorar Jesus e ganhar almas para Cristo. Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo? Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu irmão, essa somos nós. Isso aqui não é historinha da carochinha, não. Isso aqui não é gibi do Cascão, não. Isso aqui são as atitudes de uma igreja apostólica. Você acha que esse povo estava passando pelo quê? Pelo fogo, pela prova. Mas sabe o que eles tinham na vida?
o ouro espiritual, porque Pedro falou: eu não tenho prata e nem ouro físico para te dar, mas eu tenho uma prata e um ouro dentro de mim, que o fogo de Deus pole todo dia, e passa a ser mais do que valioso no dinheiro humano. Eu tenho algo para te dar, levanta e anda. E muitos estão até querendo fazer isso, mas com obras de palha, de feno e de madeira, se afastando da igreja, dizendo: fulano falou tal coisa, meu líder se desviou, a célula não sei o quê, agora o Covid, agora eu posso ficar pela internet, agora... Oi, meu irmão, os caras estavam presos, saíram da cadeia, e o anjo falou: volta para o templo, volta a pregar lá, volta lá, porque tem quase 5 mil homens que aceitaram Jesus essa semana, quase 5 mil mulheres que aceitaram Jesus. Sabe Deus quantas mil crianças estão lá? Dependendo, sim, de uma palavra apostólica de direcionamento. Por isso que eu digo que a igreja apostólica, ela tem ordem, não é feito de qualquer maneira. Por isso o anjo do Senhor deu ordem aos apóstolos: volte lá e dê a instrução, porque a igreja estava começando a sua caminhada, estava começando a tomar Samaria, estava começando a vir para os confins da terra. Esse somos nós, esse sou eu, esse é você. É isso que nós precisamos entender. Sabe o que tem acontecido hoje em dia? A causa principal para o esfriamento espiritual de muitas pessoas são os pecados acariciados que estão escondidos no sótão do coração. Tem muita gente acariciando os pecados no sótão do coração. Uma igreja apostólica não aceita pecados acariciados no sótão. Isso gera morte. Isso gera morte. Nós precisamos crescer como igreja, precisamos multiplicar como igreja. Não podemos ser como os fariseus, como os saduceus, ressentidos, magoados, cheios de raiva. Precisamos praticar o evangelho, precisamos pregar a verdade. Hoje precisamos entender que nos nossos dias, o grande desafio da nossa vida espiritual é você continuar crente. Escuta isso para fechar a mensagem. O grande desafio, como era na igreja apostólica e na igreja apostólica dos nossos dias, o grande desafio espiritual da nossa vida é você continuar crente sem sentir. Sem sentir. Você continuar crente sem ver. Você continuar crente sem experimentar. E ainda dando tudo errado. E você continua crente. Eu não estou vendo, pastor, continua crente. Eu não estou ouvindo, continua crente. Parece que está dando tudo errado, continua crente. Fulano morreu, continua crente. Ressuscitou, continua crente. Eu ganhei, continua crente. Eu perdi, continua crente. É o grande desafio das igrejas de hoje em dia. Continuar filho de Deus, continuar crente, independente da luta, independente da batalha, independente da guerra, sabendo quem é. Nenhum cristão terá glorificado a Deus na terra se não cumprir o seu propósito. Eu quero fechar com esse texto. João, capítulo 17, verso 4. É Jesus falando. João 17, verso 4 diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra. É Jesus falando ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei, eu te dei glória nessa terra, consumando, concluindo a obra que o Senhor me designou a fazer como homem na terra. Eu repito essa frase para você: nenhum cristão terá glorificado a Deus e consumado a sua missão se partirmos dessa terra sem fazer discípulos, e discípulos capazes de se reproduzirem e fazerem novos discípulos. Glorifique a Deus na tua casa, glorifique a Deus no teu trabalho, glorifique a Deus na tua igreja. Consuma o trabalho ao qual Ele designou você a fazer. Seja um discípulo, gere discípulo. Seja um filho, gere filhos. Seja um pai, gere pais. Seja uma igreja multiplicadora. Seja uma igreja apostólica, uma igreja de sinais, uma igreja de prodígios, uma igreja de maravilhas, que não aceita o pecado, que não aceita a infidelidade, que pratica a fidelidade, que pratica a
lealdade que multiplica, que rompe, que cresce, que faz os sinais de Cristo nessa terra. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e comece a orar ao Espírito Santo, dizendo: Deus, faz isso em mim, faz isso na minha casa, faz isso na minha família, faz isso no nosso meio, Senhor. Faz isso hoje, Senhor. Opera os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, Senhor. Começa por mim, começa por nós, começa por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Fala com cada um. Tira de nós o esfriamento espiritual. Tira de nós, não nos deixa acariciar a infidelidade. Não nos deixa acariciar a infidelidade. Nós não queremos morrer, nós não queremos nos esfriar, nós não queremos estar no lugar certo, fazendo a coisa errada, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a orar mais, ajuda-nos a meditar mais, ajuda-nos a viver mais. Queremos ser ensinadores do que pregamos, queremos ser pregadores do que vivemos, queremos ser vida do Senhor, uma igreja viva, servindo ao Deus vivo, servindo ao Senhor. Aramanaya Sheika Manarai. Ore, 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 ore. Ore no teu lugar, ore pela tua vida, ore pela tua casa, ore pelo teu casamento. Tem vida para a tua casa, tem vida para o teu casamento, tem ressurreição para o teu esposo, tem ressurreição para a tua esposa, tem ressurreição para os teus filhos. Ninguém morrerá sem salvação. Ensine a verdade, viva a verdade, viva a verdade, viva pela verdade, viva para a verdade. Glória ao teu nome, glória ao teu nome.